Louvado seja o nosso Deus, amados amigos e irmãos, pela sua bondade e misericórdia. Agradecemos a Deus que guardou-nos durante a noite, nos protegeu e nos deu essa bênção, esse privilégio de podermos estar aqui mais um dia na vida, não é? E nesse dia não queremos começar sem Jesus. Por isso estamos aqui para mais uma meditação. Meu bom dia para você, onde quer que esteja. Quero convidar-te a nós orarmos para que abrirmos a palavra do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, teu cuidado e proteção. Obrigado pela tua graça maravilhosa que tu nos concedes. Aqui queremos meditar na tua palavra. Eu, daqui, da minha casa, os meus amigos, nos seus lugares onde estão, queremos pedir que o teu Espírito possa ligar os nossos corações e, através da tua misericórdia, derramar a tua graça para que nos sustente e nos dê capacidade de resistir nessas lutas que temos que travar no dia de hoje. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, mais bem dito, ao longo desses dias nós vimos alguns aspectos importantes que nós temos que tomar de ânimo forte e ponderar para que possamos estar bem alicerçados, bem seguros para enfrentar a grande crise que está diante de nós. Essa crise é real, quer alguns ignorem ou não, mas ela é um facto real porque a palavra do Senhor o disse. E hoje estamos falando sobre como desenvolver um relacionamento com Jesus, ou desenvolver um relacionamento com Jesus. Então recordemos os passos de preparação para a crise final abordados nas últimas meditações. Nas últimas meditações nós falamos sobre um dos pontos importantes é adotar a perspectiva universal de Jesus. Jesus não olhou as coisas que estavam ocorrendo com ele no ponto de vista pessoal, de um conflito pessoal, mas ele viu que é um conflito universal. Fazer das provações de hoje trampolins para a preparação. O que você e eu sofremos hoje deve nos preparar para uma crise maior. Devemos desenvolver um caráter que resista à crise final e compreender o Evangelho. Saber que a nossa salvação não depende daquilo que fazemos, mas daquilo que Cristo fez. Somos aceitos pelo Pai, pela justiça de Cristo que nos é outorgada. Isto é importante. Mas depois de nós sermos aceitos, o processo continua com a nossa santificação, que tem a ver com a obediência. Porque todos os justos buscam fazer obras de justiça, que é obedecer os princípios morais de Deus, que é a sua lei. Por fim, lembremos como desenvolver um relacionamento com Jesus. E não é menos importante por ser o último. O facto é que os 4 passos anteriores são exatamente o modo como podemos desenvolver esse relacionamento com Cristo. A boa notícia é que Ellen White assegura que todo o povo de Deus estará pronto para o tempo de angústia. Todos. Mas quais todos? Qualquer um? Não. Aqueles que estão fazendo o que Paulo diz, operando a nossa salvação com tremor e temor. Veja o que a serva do Senhor nos diz. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo. Sabe qual é a mensagem do terceiro anjo? Apocalipse 14, verso 9 a 12. Você tem que conhecer essa mensagem, porque é a mensagem que eu e você devemos pregar. Quando se encerrar esta mensagem, a misericórdia deixará de interceder em favor dos culpados habitantes da terra. Acabou. O povo de Deus terá cumprido a sua obra de anunciar ao mundo, de advertir e preparar todos, tanto os filhos de Deus quanto os ímpios, todos estarão prontos para entrar no processo do julgamento final. O povo de Deus recebeu a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor, conforme Atos 3, 19 e 20 nos diz. O apóstolo Pedro confirmou isto e encontra-se preparado para a hora decisiva que está à sua frente. A hora do tudo ou nada.
Note-se que ela diz como estaremos prontos para o tempo de angústia. Através da chuva seródia, que é o derramamento especial do Espírito Santo de Deus, pouco antes do fim do tempo da graça. Mas não devemos, meus amigos, esperar pela chuva seródia para iniciarmos a nossa preparação espiritual para o tempo de angústia. Como sabemos, os agricultores não esperam para a chuva seródia a fim de começar a plantação. Eles plantam no tempo da chuva temporã, a planta desenvolve-se, dá frutos, e os frutos, quando estão prontos, recebem a chuva seródia para amadurecer, para ser colhido. Por isso que eu não devo esperar até o momento da chuva seródia para eu começar a orar, começar a estudar a Bíblia, começar a guardar a palavra do Senhor no meu coração para não pecar. É hoje o tempo de refrigério. O Espírito Santo está hoje e agora disponível para nós. Por meio do Espírito, necessitamos de cultivar cada dia o nosso relacionamento com Deus. Precisamos ter o mesmo compromisso com a sua vontade que Jesus tinha. Jesus disse: me deleito em fazer a sua vontade. Vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Obediência. Simples. Se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos, assim como eu guardei do meu Pai, disse Jesus. É assim que nos preparamos para enfrentar o tempo de angústia. Se hoje estamos a cultivar esse relacionamento com Deus, podemos confiar que Deus providenciará por meio da chuva seródia, preencher algumas falhas na nossa preparação antes da crise final chegar. Deus vai providenciar, porque todas as falhas do nosso caráter é Deus quem vai trabalhar. Mas é necessário fazermos a nossa parte. Essa nossa parte que temos que fazer não é para sermos salvos. Porque quando aceitamos Cristo, Cristo já nos garante a salvação. Essa parte que temos a fazer é a nossa colaboração com o poder do Espírito Santo, permitindo que Ele tome controle da nossa vida, Ele guie a nossa vida. Permitir que Ele use o nosso corpo como templo dele, como diz o apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Essa colaboração que você tem que fazer. E o Espírito Santo vai operar a boa obra que Cristo começou. Pedro expõe o plano divino para o desenvolvimento do caráter cristão. O que é que Pedro diz? Veja lá no texto bíblico, que aqui está o texto que o apóstolo Pedro nos mostra como é que ocorre o procedimento para que sejamos homens perfeitos em Cristo e estejamos prontos para enfrentar a última grande crise e estar em pé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vinda. Pedro diz: Deus, pelo seu poder, concedeu-nos tudo o que é necessário para vivermos em santidade. Tudo. Ao dar-nos a conhecer aquele que nos chamou pela sua glória e poder. Quem foi o que nos chamou pela sua glória e poder? Jesus. Deus deu tudo para que você e eu sejamos santos. E Pedro continua dizendo: foi assim que ele nos concedeu os grandes e preciosos dons que havia prometido, a fim de que tomem parte na natureza divina e fujam dos maus desejos da corrupção que existe no mundo. Eu não consigo abandonar aquilo. Eu gosto muito, é difícil. Deus deu tudo para que a gente possa tirar esses desejos maus de corrupção e participar da natureza divina, natureza santa, pura, justa. Continua Pedro dizendo: por isso, aqui está a nossa parte. Alguns pensam que a salvação é totalmente um ato divino sem nossa participação. Essa participação que nós temos não é o que nos garante a salvação, mas é o que permite Deus operar a salvação em nós. Entendam, a participação nossa não é o que garante-nos a salvação, mas é o que permite Deus operar, porque Deus é um ser livre e criou-nos livre. Por isso, esforcem-se por juntar à vossa fé o bom procedimento. Ao bom procedimento, o conhecimento. De quem? A vida eterna é esta: que te conheçam, a ti o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer Jesus.
Ao conhecimento, o domínio de si próprio, fruto do Espírito. A esse domínio, a paciência, o que quase todos nós não temos. E lá em Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz que os santos que vão estar enfrentando a última grande crise têm paciência. A paciência, o apegar-se a Deus. Ao apego a Deus, a dedicação fraterna uns com os outros e a dedicação, o amor. Esses são os passos para edificar um caráter, para suportar a grande crise. Então Pedro diz, se tiverem, veja o que Pedro vai nos dizer, se tiverem essas virtudes em abundância, elas hão de tornar-vos ativos e capazes de progredirem no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se essas virtudes estiverem em abundância em nós, não há nenhum problema. Venha a crise que vier, você e eu vamos resistir e vamos sair vitoriosos. E Paulo diz, mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora, como é que tudo isso desenvolve? Hoje e agora. Como acontece na vida dos atletas, eles treinam para estarem preparados para vencer. Não esperam treinar no dia do jogo. Não espere desenvolver o caráter no dia da angústia. O caráter deve ser desenvolvido hoje. Portanto, meus irmãos, a lição está dada e é clara e nítida, sem motivos de argumentos ou perplexidades ou dúvida. Paulo e Pedro nos deixam bem claro tudo quanto devemos fazer, que Deus já fez da sua parte e da nossa parte para que o caráter seja edificado no Senhor. Vamos orar. Oh Deus amado, perdoa-nos. Por que peço perdão, Senhor? Porque nós temos negligenciado fazer o que o Senhor pede. Perdoa-nos e ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai, pela Tua misericórdia. Esses textos que nós lemos que possam ficar gravados na nossa mente. Que possamos começar a dar os nossos passos rápidos, porque os dias são curtos. Auxilia-nos com a presença dos Teus anjos. Auxilia-nos, Senhor, não nos deixe nem nos abandone. Abençoa-nos o dia de hoje, ser com meu amigo, minha amiga, aqueles que estão aflitos, aqueles que precisam de coragem, de fé, de ânimo, os doentes nos hospitais, pessoas encarceradas, pessoas desanimadas. Que a Tua misericórdia estenda sobre todos esses. Estenda a Tua mão poderosa sobre o Teu povo e derrama o Teu poder sobre nós, para que possamos, cheio do Teu poder, operar a nossa salvação com tremor e temor, como diz a Tua palavra. Essas graças e favores suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, tenha um dia na presença do Senhor. Não esqueça de deixar o teu like. O teu like é muito importante porque é assim que mais pessoas poderão ver os nossos vídeos e ouvir essa mensagem da salvação que o Senhor nos dá a cada manhã. Um grande abraço. Amanhã espero ver-te de novo. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos, estudos proféticos, meditações e reflexões neste canal.